Ao responder o questionário do Leitor ao Acaso, Celina Porto Carreiro, organizadora do livro Vou Te Contar 20 Histórias ao Som de Tom Jobim, selecionou como perfil de leitor qualquer pessoa interessada em literatura e MPB. Assim, para ler a antologia de contos, selecionamos o leitor Carlan Muniz, de 38 anos, professor e pesquisador, leitor assíduo e amante de bossa nova. Bem interessante, né? A ideia da organizadora, da Celina, foi colocar à disposição dos autores que ela convidou músicas que têm autoria apenas do Tom Jobim, tanto música como letra, né? E o Tom, ele tem parceiros fantásticos, mas ele tem composições próprias espetaculares. Então a ideia dela é muito interessante, de puxar 20 autores, de entregar a eles possibilidades de músicas compostas, né, pelo Tom e a letra também, e que eles pudessem escolher aquilo que melhor se encaixava nas referências deles, né. Uma grande sacada do livro é exatamente isso, é você trazer as músicas de um craque, mas para uma referência ou para uma história extremamente pessoal daqueles autores. Isso é uma sacada muito boa. Não, eles são bastante diferentes. Eles têm, que eu pude perceber, né, não sou um expert em literatura, mas que eu pude perceber, eles possuem um tamanho similar na maioria dos casos, mas a liberdade é bastante grande. Dá para perceber que a organizadora deu liberdade para eles tocarem o ritmo do conto da maneira que quiser. Em alguns casos fica muito nítido, né? Se você pegar aqui, por exemplo, Querida, que é uma música lindíssima do Tom Jobim, você percebe a autora, a autora Branca de Paula, a autora utilizando trechos da música para inspirar cada cena ou cada pedaço do conto, né? Wave, muito bem, tem um ritmo muito legal, porque ela tenta misturar prosa e poesia e seguir a inspiração que a música do Tom traz, né? E tem outras que não tanto, né? A fotografia também é muito inspirada em trechos da música, ou pelo menos é criada uma história com base na poesia que essa música traz, e outras um pouquinho menos. Você percebe que o cara apropriou e ele joga o universo dele. Obviamente, dessas 20 músicas escolhidas para se tornarem contos, eu tenho mais facilidade de ver a inspiração nas músicas que eu mais conheço, né? Dessas aqui eu conheço menos, As Praias Desertas eu conheço menos, Espelho das Águas eu conheço um pouco menos, ou pelo menos convivo um pouco menos com essas músicas. Ana Luísa, uma música que eu escuto menos que as outras, e por isso aí o apelo é menor, né, pro conto, e você também faz uma ligação não tão fácil, não tão rápida com a música. E as outras fica mais nítido o quanto ela está sendo inspirada e o quanto é um universo particular do autor. O conto Wave, que foi possivelmente o conto que eu mais gostei dos 20, eu gosto dele porque ele consegue misturar a autora faz uma cena bastante romântica da música Wave, Vou Te Contar, e ela consegue aí sim passar uma emoção bem interessante. É muito legal a protagonista do conto, no começo e no final do conto, são duas mulheres completamente diferentes, transformadas pela cena que ela está vivendo. Se você pegar Querida, como eu falei, já é um conto mais cru, uma história que tem uma poesia por trás, uma história de limitação física, né? Só para citar os dois e agora o terceiro. E fotografia, a relação pai-filho, muito. Então sim, todos eles de alguma forma trazem emoção, e eu talvez gostei mais dos três porque percebi neles um pouquinho mais de ruptura e salta aos olhos, tem alguma diferenciação na maneira de se contar a história. Quando você lê isso aqui, até eu acabei não usando uma coisa que eu me arrependo, mas também por causa da correria. Esse livro, às vezes, eu estava lendo no intervalo de reuniões, ou um pouco antes de dormir, etc. Mas uma coisa que eu gostaria é ter lido escutando Tom Jobim, né? Escutando possivelmente a música que inspirou o conto. Isso eu acabei não fazendo. Mas, com certeza, depois disso aqui, eu estava com algumas músicas no carro e o meu
playlist mudou um pouquinho. O Ricardo, ele tem uma frase muito boa: quando Tom abria o piano, o mundo ficava melhor.